Essa pode muito bem ser a luta do ano. Gate e Dustin Poirier fazem uma das revanches mais esperadas da história da categoria dos leves nesse final de semana, com o título BMF em jogo. No entanto, tem um aspecto nessa luta que eu acho que pode mudar completamente esse combate. Fica comigo que eu explico tudo pra vocês. Mas antes, se você não é inscrito ainda, me faz esse favor, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante e não custa nada pra você. Neste sábado, no dia do UFC 291, é o meu aniversário, então me dá esse presente, se inscreve no canal, vai que a gente consegue chegar em 700 inscritos antes do final do mês. Pois bem, os dois se enfrentaram pela primeira vez em abril de 2018 e foi uma luta bem legal. Depois de 15 minutos de guerra, o Poirier conseguiu vencer a luta por nocaute técnico no início do quarto round, e desde então os dois evoluíram bastante, tanto tecnicamente como também dentro da categoria. Aquela derrota foi um momento de mudança na carreira do Justin Gaethje. Até então ele falava abertamente que não se preocupava muito em vencer a luta de uma forma estratégica, mas sim em dar um show para os fãs. No entanto, depois de ser nocauteado em sequência pelo Eddie Alvarez e pelo Dustin Poirier, isso mudou. Óbvio que não foi uma mudança da água para o vinho, tanto que no ano passado ele e o Michael Chandler fizeram a luta do ano, numa guerra que os dois saíram bem machucados. No entanto, em geral, hoje ele é um cara muito mais estratégico do que antigamente. O próprio Poirier reconheceu isso. Quando os dois foram entrevistados pelo Daniel Cormier, o Diamante disse o seguinte: o jogo de pernas dele é muito melhor agora. Ele usa mais o jab, se movimenta mais lateralmente e não fica parado na frente dos adversários. Ele ainda é um guerreiro e continua conquistando bônus, mas com certeza adicionou novas camadas para o jogo dele. Exemplo disso foi na sua última luta. O Gaethje venceu o Rafael Fiziev mostrando a sua resiliência de sempre, mas também uma abordagem mais inteligente. Pra quem não sabe, o cara é um wrestler de origem e muito bom por sinal, tanto que no ano de 2010 ele conseguiu se tornar um All-American. Apesar disso, ele raramente usava o wrestling no MMA de forma ofensiva. No entanto, contra o Fiziev isso mudou. Ele tentou a queda no primeiro round e no terceiro conseguiu colocar o adversário para baixo, garantindo a vitória por decisão. Isso pode ser uma boa arma contra o Poirier, que historicamente não tem uma defesa de quedas muito boa. Não quer dizer que de uma hora para outra o cara vai virar um Khabib ou um Islam Makhachev, até porque jiu-jitsu não é o forte dele e o Poirier é faixa preta. No entanto, usar a queda no final do round para garantir pontos, ou então só fintar um double leg para mandar um soco, pode trazer alguma dificuldade para o adversário. O Poirier também evoluiu bastante. Com o passar dos anos, o boxe dele ficou bem mais alinhado. E por mais que ele ainda se envolva em algumas guerras, a última luta dele foi assim, por exemplo, hoje ele é um cara com socos bem mais precisos do que naquela época. Obviamente o cara continua sendo um guerreiro. Nessa luta que eu falei contra o Michael Chandler, por exemplo, os dois deram um show. E para vocês terem noção, ninguém na história do UFC tem mais bônus por luta da noite do que o Poirier. Ele também tem um chute na panturrilha muito forte, tanto que a vitória sobre o McGregor veio muito por conta desse chute. No entanto, eu nunca vi ele usando contra um adversário de base trocada, então eu não sei se ele vai usar muito nessa luta. Mas do outro lado, com certeza vão ter muitos chutes. O Justin Gaethje chuta muito bem as pernas do adversário e na primeira luta ele martelou a coxa do Poirier, que deixou o octógono mancando. Esse com certeza é um ponto que ele vai buscar repetir. Eu confesso que em geral acho o Poirier mais técnico. Eu acho ele melhor tanto em pé quanto no que diz respeito à luta agarrada, a jiu-jitsu mesmo. No entanto, tem um aspecto nessa luta que eu acho que pode prejudicar muito ele. Esse combate vai acontecer na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, numa altitude de simplesmente 1.300 metros. E como vocês sabem, quanto maior a altitude, mais difícil é para respirar. Os mais antigos com certeza lembram daquela luta entre o Fabrício Werdum e o Caim Velasquez em 2015, pelo título dos pesados na Cidade do México. O Werdum chegou semanas antes do evento para se adaptar à altitude, enquanto o Velasquez só chegou dias antes da luta. Resultado, o Velasquez, que era conhecido pelo seu gás, já estava bem cansado a partir do segundo round. Tendo isso em mente, muitos lutadores já foram para Utah faz tempo. No primeiro episódio do Embedded, por exemplo, um dos treinadores do Jan Blachowicz disse que eles já estão lá faz mais de 10 dias. Esse treinador citou a questão da altitude, mas também falou sobre a umidade relativa do ar lá em Salt Lake City. E por conta disso, eu resolvi pesquisar um pouco mais. E olha só o que eu encontrei. De acordo com esse site de meteorologia, no dia do evento, a umidade relativa do ar em Salt Lake City vai ser de apenas 23%. Só a título de curiosidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma umidade a menos de 30% já é suficiente para causar prejuízos no corpo humano. Então imagina lutar em MMA sob essas condições. Ah, mas não vai ser só o Poirier que vai passar por problemas nessa situação. O Gaethje também vai sofrer. Mas o Justin Gaethje treina em Denver, no Colorado, uma cidade que, por sinal, é ainda mais alta do que Salt Lake City.
Eu inclusive fui pesquisar algumas lutas do Dustin Poirier e pelo menos no UFC ele nunca lutou numa cidade com altitude tão grande como essa. E como se não bastasse, parece que o Poirier não pensou da mesma forma que o Jan Blachowicz. Isso porque, de acordo com o Instagram do cara, ele desembarcou em Utah há mais ou menos 2 ou 3 dias. Para vocês terem noção, no primeiro episódio do Embedded ele ainda estava na Flórida, enquanto o Gate estava em Salt Lake City. Não tenho dúvida que o Poirier está em forma, as fotos mostram isso. Inclusive, numa dessas postagens ele aparece ao lado dos treinadores Mike Brown, Daya Davis e de um meio médio do Bellator, Sabah Romassi. Na legenda, ele diz que todos eles acabaram de correr 8 km, mas eu tenho certeza que esses 8 km lá em Salt Lake City foram bem diferentes de 8 km na Flórida. O Diamante é um cara muito experiente, são quase 40 lutas no cartel, a maioria delas no alto nível. De verdade, eu espero que ele não esteja cometendo um erro. Eu disse tudo isso, mas no final a realidade é que é muito difícil apontar um favorito claro para essa luta. Os dois são guerreiros e esse cinturão BMF vai cair muito bem em qualquer um dos dois. No entanto, eu acredito que esse fator da altitude pode sim fazer uma boa diferença. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, isso é muito importante para mim. Dessa forma o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Coloquem nos comentários o que é que vocês acham desse casamento, dessa luta, quem é o favorito. Se inscrevam no canal, assim vocês não vão perder nada que vai ser lançado por aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre Poatan e Blachowicz, então se inscrevam para vocês não perderem. E calma, não vá embora ainda. Se você quiser conferir outros conteúdos do Corner Preto, me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.